Boa noite. Começa agora o Conexão... Boa noite. Começa agora o Conexão DIP 2026. Hoje a nossa jornada vai percorrer o coração da janela 1040, onde ser cristão é um ato de coragem extrema. Olá, hoje não traremos apenas notícias, mas motivos para dobrarmos nossos joelhos. Vamos conectar o Brasil com a realidade de muitos tentam silenciar. Nossa primeira parada vai ser no chifre da África, na Somália. A pressão contra os cristãos vem de todos os lados, do governo, da sociedade e de grupos extremistas como Al-Shabaab. Lá, a igreja é invisível, não existe templos, apenas corações que clamam em segredo. Vamos conferir a matéria que nossa equipe preparou. Aqui na Somália, seguir a Jesus não é uma escolha espiritual, é uma sentença de morte. Eu nasci em uma família muçulmana. Desde pequena, aprendi que abandonar o Islã era uma traição imperdoável. Quando eu conheci a Cristo, eu sabia que não poderia contar nem para os meus pais. Hoje, eu vivo uma fé escondida. Não existem igrejas aqui, não existem cultos públicos, nós somos a igreja. Dentro de casa, em silêncio, muitas vezes sozinhos. Se alguém descobre que você é cristão, você pode ser denunciado, expulso da comunidade ou até morto. E muitas vezes isso acontece pelas próprias famílias. Eu conheci irmãos que desapareceram. Outros foram mortos. E ninguém fala sobre isso. Mas mesmo assim, Jesus continua sendo encontrado aqui. Mesmo no meio do medo, a fé cresce. Às vezes eu oro em silêncio, só dentro da minha mente, porque até falar pode ser perigoso. Mas eu continuo, porque eu sei que Ele está aqui comigo. Por favor, orem por nós. Orem para que Deus nos proteja, para que possamos permanecer firmes com Cristo e que mais ou mais se rendam a Ele, mesmo em meio ao deserto. Nossa, é impactante ver que para eles a conversão pode custar a própria vida, muitas vezes pela mão daqueles que são dos seus próprios familiares. Sim. Por isso, nossa oração hoje é por proteção. Que o Senhor seja o esconderijo desses irmãos que vivem o Evangelho no segredo. Do deserto africano, seguimos para o Oriente Médio, no Irã. O cenário é de vigilância constante desses irmãos, que eles são perseguidos em meio também às suas religiões. Mas há algo impressionante acontecendo. Apesar de perseguição, o Irã tem uma das igrejas que mais cresce no mundo. Veja como brilha a luz, mesmo em meio às prisões e interrogatórios. Irã, nós aprendemos a viver em vigilância constante. A nossa fé é considerada uma ameaça. As igrejas em língua persa, elas são proibidas. E por isso, nós nos reunimos em casas. As chamadas igrejas domésticas são pequenas, são discretas, mas são cheias de vida. A qualquer momento, a polícia pode invadir e muitos dos nossos líderes já foram presos. Alguns estão cumprindo longas sentenças. Apesar de falar de Jesus, eu mesma já tive amigos que já foram interrogados, ameaçados, pressionados a negar a fé. Mas há algo que ninguém consegue impedir. Deus está se revelando ao povo iraniano. Muitas pessoas têm sonhos com Jesus, outras encontram através da fé os seus testemunhos pela internet e por um simples contato. E quando um líder é preso, outro se levanta logo em seguida, e a igreja aqui não para de crescer. Nós temos medo, sim, mas temos a convicção do que é o medo. Por favor, orem por nós, orem pelos cristãos presos para que permaneçam firmes, orem pelos nossos convertidos para que eles tenham coragem e orem para que o nome de Jesus continue sendo conhecido em todo o Irã. Uau, que impactante! Mesmo em meio às perseguições, às prisões e às mortes, a igreja continua avançando no Irã. Sim. Incrível. Vamos interceder para que o Espírito Santo continue visitando os iranianos através de sonhos e visões. Que os cristãos presos sintam o consolo da nossa intercessão brasileira. Agora vamos olhar para o Iêmen, um país devastado por anos de guerra. Uma guerra civil grande que trouxe uma crise humanitária sem precedentes. Sim. Em meio à
fome e as bombas, existe remanescente fiel. Nossa equipe internacional conseguiu uma entrevista exclusiva. Vamos acompanhar. É um lugar de muita dor. A guerra destruiu cidades, famílias, deixou milhões de pessoas lutando simplesmente para sobreviver. Falta comida, falta água, falta esperança. Meio disso tudo, ser cristão aqui é extremamente perigoso. Se alguém descobre a sua fé, você poderá ser preso, torturado ou até morto. Muitos de nós contem completamente quem somos, até dos mais próximos. Mas, mesmo em meio às ruínas, Deus não nos abandonou. Existem pequenos grupos de cristãos espalhados e continuam firmes. Nós ajudamos uns aos outros, compartilhando um pouco o que temos. Levamos ajuda para quem precisa. Às vezes, a única forma de pregar o Evangelho é através do cuidado, de um prato de comida, de um gesto de amor. Nós estamos tão cansados, mas não desistimos, porque sabemos que Cristo é nossa esperança. Nós estamos cansados, mas não desistimos, porque sabemos que Cristo é a nossa esperança. Por favor, orem pelo Iêmen. Orem para que a guerra termine, para que a ajuda chegue, para que cristãos tenham força e permanecem firmes. Ore para que, mesmo neste lugar, a luz de Jesus continue brilhando. Nossa, olhar para o Iêmen coloca nós em uma situação tão complexa, né? Começamos a repensar nossas próprias prioridades. Eles lutam pelo pão da vida e, ao mesmo tempo, também pelo pão físico. Sim, realmente. Nossa missão DIP vai ficando por aqui. E garantir que eles não se sintam esquecidos, que o socorro chegue e que a paz de Cristo exceda todo entendimento naquele território. O Conexão DIP fica por aqui, mas a nossa cobertura não termina na tela. Ela continue agora na sua oração. Os países da janela 10x40 não são apenas nomes em um mapa, são nossos irmãos. E quer saber, Graça, enquanto nós assistíamos isso, eu estava pensando. Geralmente, quando nós falamos do DIP, nós vemos vídeos tão distantes, não é verdade? Exatamente. Pessoas desconhecidas, com nomes difíceis, com idiomas que nós não conhecemos. Mas, de repente, ao olhar para esses vídeos e vermos rostos de irmãos que nós conhecemos, talvez conseguimos, por um momento, por um instante, pensar: nossos irmãos estão morrendo. E é isso que está acontecendo. Ao olhar para essas pessoas que são nossos irmãos, que nós vemos aqui na igreja, conseguimos começar a perceber e a captar. A mesma coisa está acontecendo com nossos irmãos que estão sendo perseguidos. É tão distante para nós, quando as pessoas que nós vemos nos vídeos, nos relatos, eles são tão diferentes, tão desconhecidos. Mas agora, ao ver esses vídeos, ao olhar para cada um desses rostos e pensar: eu conheço aquela pessoa, né? Achamos até engraçado, às vezes, falar assim: olha, fulano de tal falando, olha quem está ali, olha quem gravou. Mas ao olharmos para os irmãos que estão morrendo, conseguimos também enxergar que são nossos irmãos em Cristo que vão perecendo? Bom, essa é a reflexão que fica para nós nesta noite do DIP. E como a Grazi disse, não fica por aí. Eles contam com as nossas orações para que nós possamos também continuar a cada dia mais orando para que nossos irmãos possam ter força e se manter firmes. Que vocês tenham uma boa noite. Boa noite. O Oriente Médio é o berço das duas maiores religiões do mundo, uma terra de fé e também de muitos conflitos. Em vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir, outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil. Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida.
Ainda assim, o número de cristãos cresce, silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, 2 nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. Que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo